é novo, é a casa do Pai, a vossa espera, olhar e gestos diferentes. Aqui a gente trabalhou junto, eu queria aproveitar e fazer aqui uma lembrança, uma homenagem a um companheiro nosso, que é o Carlos Muniz. Carlos Muniz, quando inaugurou o hospital e o distrito de saúde de Hermelino Matarazzo, ele fez a seguinte fala: se a gente quiser um bom atendimento de saúde, uma boa organização de saúde, a gente tem 3 coisas a fazer. Primeiro, organização popular. Segunda, organização popular. Terceira, organização popular. Então, quando vocês estão aqui, eu queria lembrar isso, porque é um legado dele para a gente se orientar nos trabalhos. Depois você comenta, depois segura a barra aí. Mas você fica claro que eu não tenho nenhuma ligação com o governo atual. Não sou, não tenho cargo de confiança, de nada dentro da secretaria. Tá? Então, aqui tem uma questão que é sobre a regionalização. Ele falou, né? Ele deixou para mim que a pergunta é a seguinte: é um processo novo e o que tem a ver com conselhos nas subprefeituras. Tá? Então, só para tentar deixar claro, faz uns 3 anos que vem sendo discutida uma proposta envolvendo o Ministério da Saúde, os secretários estaduais de saúde, que são organizados no Conselho Estadual de Secretários, e os secretários municipais de saúde, que são organizados numa coisa chamada Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. É uma estrutura que se chama tripartite, que tem representantes das 3 esferas de governo, e eles discutiram uma proposta chamado Pacto pela Saúde, tá? E dentro desse pacto se avançou na formulação de uma proposta de regionalização da saúde. Esta regionalização foi feita em todos os estados do Brasil. Né? Aqui em São Paulo, uma das regiões, chamada uma região, é São Paulo, a cidade de São Paulo. Tá? As outras regiões de saúde, todas elas têm mais cidades. Só para vocês terem uma ideia, as 38 cidades daqui da Grande São Paulo foram divididas em 5 regiões de saúde. Tá? Então, Guarulhos, por exemplo, faz parte de uma região de saúde que agrega também Mogi, Suzano e tal. Tá? Então, a ideia geral é de que cada região de saúde tenha autonomia e capacidade de fazer o atendimento de todos os serviços necessários para a população, sejam a atenção básica, seja a atenção de média e alta complexidade. Tá? Então, no caso de São Paulo, que é uma cidade só, o que a gente tem de informação é que a ideia é de se consolidar as coordenadorias regionais de saúde como uma estrutura regional de saúde. Né? Vocês sabem, né? A coordenadoria regional de saúde tem uma na Zona Norte, tem na Zona Leste, tem na região Centro-Oeste, na região Sul e na região Sudeste. São 5 coordenadorias regionais de saúde. Certo? A ideia é seguir, então, de que cada uma dessas coordenadorias regionais de saúde acabem conformando uma coisa chamada rede regional de atenção à saúde, rede regionalizada. Tá?
Então, as supervisões de saúde de cada uma dessas coordenadorias vão estar se articulando nesta coordenadoria regional. E dentro de cada uma das supervisões, os hospitais e as unidades básicas vão ter que dialogar entre eles para se entenderem. No caso, por exemplo, foi falado o Hospital do Hermínio do Matarazzo, que a Miriam está falando, né? Apesar de o hospital ser ligado a uma estrutura chamada autarquia, a ideia é de que o Hospital de Hermínio do Matarazzo converse com a supervisão de saúde do Hermínio, né? E assim como o Hospital de Setúbal converse com a supervisão de São Miguel. Então, da mesma forma, em Pirituba, o Hospital de Pirituba estaria conversando com a supervisão de saúde de Pirituba. É autarquia, mas independente de continuar ligado à autarquia. Não tem nada de supervisão, Eu sei, mas é que existe uma supervisão de saúde lá, não tem supervisão técnica de saúde. Inclusive, no caso da supervisão de saúde, voltou aquele médico Marcondes. João Marcondes, que era supervisor de saúde na época da Maia. Ele está voltando. Certo? Então, é que a supervisão de saúde atualmente é responsável pelas unidades de saúde. Né? Muitas dessas unidades de saúde foram passadas para as OS, né? Mas, independente desse passado para as OS, a ideia é de que as supervisões comecem a modernizar o serviço das unidades junto com os ambulatórios e os hospitais de cada uma das regiões. Certo? Esta novidade que o Nery estava dizendo, que era importante que todo mundo se informasse como está indo em cada uma das regiões. Certo? Então, para deixar claro, né? A ideia não é de ter uma região de saúde em cada uma das subprefeituras. E sim, no caso de São Paulo, é consolidar 5 regiões. Tá? O que é importante, então, é que cada supervisão de saúde esteja bem articulado com a sua coordenadoria regional de saúde. Tá bom? E no estado é 17. No estado são 17 regiões de saúde, que uma das regiões é São Paulo, tem mais 5 na Grande São Paulo e tem 11 no interior de São Paulo. Por exemplo, né, uma mais próxima daqui, a região de saúde da Baixada Santista está junto com o Vale do Ribeira. Tá? Então, são 9 municípios na Baixada e mais 17 no Vale do Ribeira, que são uma região de saúde. Posso fazer uma pergunta? No caso do seu hospital municipal, aqui, o doutor João Marcondes, como ele é o coordenador regional da saúde, ele não pode intervir no hospital? Não pode oficialmente, mas eles vão conversar e vão se entender, independente de quem é hoje, digamos, o chefe do hospital. Tá? Só para vocês terem uma ideia, né, essa amarração está sendo combinada porque o superintendente, que é o chefe de todos os hospitais, é ele que está reforçando a orientação para que os diretores de hospitais conversem diretamente com as previsões de saúde. É isso. No caso específico de Pirituba, tem uma vantagem, porque o Dr. João Marcondes, ele também já foi diretor do Hospital de Pirituba. Na época antiga, lá da Luiz Elodina, ele foi um diretor, certo? Então, ele conhece o hospital. E ele sendo supervisor na região, ele vai poder se entender com o diretor do hospital, já que o chefe dos hospitais tem essa orientação de diálogo com as supervisões de saúde. Tá bom? Aí, mudando de
tema, né? Aqui está se levantando o tema de Guarulhos. Não temos médicos nos postos, nem clínicos, muito menos outras especialidades. Como agir? Bom, aqui não tem nenhum milagre, né, gente? O comentário do Néder, aqui, a boca pequena, foi o seguinte: olha, é a mesma administração do PT, né, já faz um certo tempo, são 10 anos, né? Então, se está havendo falta de profissionais e tal, a única solução é bater em cima da secretaria, certo? Eu não sei se vocês viram, ontem saiu uma notícia no jornal dizendo assim, que a Secretaria Municipal de Saúde foi condenada pela Justiça a pagar um cidadão aqui de São Paulo que passou um ano praticamente sendo atendido numa unidade básica, com um problema aqui na pele, e o médico prescrevendo pomada e tal. Depois de um ano, ele acabou descobrindo que ele estava com câncer na boca. E aí ele teve que ser operado e tal, ficou com deformação. Ele entrou, não é nem ele que entrou, quem entrou com ação contra o Estado foi a Defensoria Pública. Dizendo que ele sofreu danos por falha do sistema. Certo? Vamos deixar bem claro, né? O médico que fica passando boladinha durante um ano para uma pessoa, ele está brincando de médico, certo? Agora, se ele era funcionário da secretaria, né, a secretaria foi condenada a pagar uma indenização para esse cidadão. Esta é uma tradução do direito à saúde, que esta pessoa, não tendo sido atendida, teve uma violação de direito. E ela então recebeu, com a ajuda da Defensoria Pública, uma sentença do juiz mandando pagar uma indenização para essa pessoa. Então, a dimensão do direito à saúde tem que ser clara para todo mundo. Se o direito à saúde tem como tradução o acesso a serviços básicos de saúde, tem que ter médico para atender. Então, a dimensão do direito implica em você poder brigar para que as unidades básicas tenham os profissionais necessários. Certo? Mas ainda entra naquela questão do procedimento, que é o procedimento mais lucrativo, porque quando você remunera por procedimento, e eu vi lá no Dante Casanelli, que o diretor deixou de fazer cirurgias de próprias válvulas cardíacas. Por quê? Porque não era um procedimento lucrativo. E priorizou a abertura de uma segunda hemodinâmica, o qual fazia procedimentos lucrativos, tipo angioplastias, cateterismos, stents, que foi lá que foi desenvolvida a tecnologia do stents no Brasil. Então, esses são procedimentos lucrativos. Por que falta médico para as unidades básicas? Porque lá não se realiza procedimentos lucrativos. Porque a saúde, infelizmente, no Brasil é remunerada por procedimento. Não vai querer fixar médico no interior do Brasil, porque lá não há assistência de média e alta complexidade. Lá não estão os procedimentos lucrativos. Nós estamos falando de lucratividade, de um produto. Eu trabalhei em convênio médico, é um produto. Você não fala convênio médico com direito seu à saúde. Nós vendemos produtos. Pessoal, vocês veem que a Solane está argumentando, é um argumento geral que vale para todo o país, né? Certo? Agora, o meu pequeno comentário, Solange, era porque Guarulhos tem que estar cuidado aqui em São Paulo, né? Guarulhos não é uma cidade pobre, tá? Apesar de ter muita pobreza em Guarulhos, Guarulhos não é uma cidade pobre, né? Do ponto de vista de arrecadação, arrecada mais do que a cidade de São Paulo, se você dividir pela população da cidade. Por quê? Porque Guarulhos tem mais indústrias, né,
que a arrecadação de Guarulhos por habitante é maior do que a arrecadação aqui de São Paulo por habitante. Então, eles têm condições de garantir a contratação e preenchimento dos cargos das unidades básicas de água, tá certo? Então, eu sei também que em Guarulhos tem um Conselho Municipal de Saúde que é bastante atuante, né? Então, seria importante que houvesse uma articulação das pessoas em torno do Conselho Municipal de Saúde para conseguir batalhar para ter o direito à saúde assegurado lá em Guarulhos. Para liberar, tem uma grande influência para liberar. O lado eu conheço. Nós conhecemos da conversa. Doutor Jorge, eu posso fazer uma pergunta? Eu estou no paciente, e ele é meu vizinho, e eu estou cuidando da família que tinha um senhor de 86 anos. Ele esteve na Santa Casa por 4 dias, e nesses 4 dias que ele esteve lá, Falando de onde? foi o da família da saúde. Então, ele, durante esses 4 dias que ele estava na Santa Casa, nenhum banho ele tomou. E aí ele veio para casa, eu fui buscar juntamente com a família, só que em casa ele tinha médica para acompanhar ele, que ia dar o ano. Então ela foi com 8 meses. Então ela foi buscar ele, 8 dias que ele tinha chegado na Santa Casa, e ele já veio com uma escada. Só que a escada, quando ela chegou, ela veio, estava superficial, estava bonitinha. Só que por mais 8 dias, ela começou a microsar. Com mais 22 dias, ela virou isso, foi para cá. Então, isso aconteceu. Só aconteceu de um pouco a gente pensar que ele estava com um pouco de problema, que na verdade não era um pouco, era um pouco. Só que quando ela esteve lá fora, quinta-feira passada, eu falei para a médica o seguinte: eu não pensei que o corpo dele estava tão avançado como está hoje. Que só que você vê aqui com 8 dias, você viu que estava bonito, a escada estava superficial, estava bonitinho. Só que você voltou com 5 dias e você não passou nada, você não passou de banho, você não passou nada. Quer dizer, isso foi livre da sua parte. Você, como médica, que não receitou nada. Apenas falou que a medicação era cara, mas você não passou nada. Quer dizer, hoje está vindo por sua culpa. Mas eu tenho muitos pacientes para visitar. Qualquer receio, se você não dá conta, peça alguém para lhe ajudar. Porque o que eu quero contar? Porque em livros de ninguém, acontece uma coisa horrível. Quer dizer, como foi citado nas palestras, quer dizer, ele está com 26 anos, então deixa eu lá, deixa eu correr. Deixa eu convidar de caminhão. Então, eu acho mesmo que a gente, cada um de vocês deve ter um monte de histórias desse tipo, né? De exemplos, de situações que é importante a gente tirar como lição. É que enquanto as pessoas forem aceitando isso como natural, né, vai continuar acontecendo e repetindo. Certo? Então, a defesa do direito tem que ter uma consequência concreta. Né? Significa não aceitar negligência, não aceitar mau atendimento, não aceitar omissão. Tá certo? Eu acho que é bastante importante a gente saber que a ideia do direito é um direito real, não é um direito fictício, imaginário. Certo? Mas muitas vezes depende da gente engrossar a voz. Certo? E muitas vezes, se a gente vai falar de forma educada, né, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Certo? Finalizar a fala das vezes, aí depois a gente abre. Então, aqui tem um pedido também de avaliação, no caso é a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo. Ainda não mudou os diretores regionais, foi falado exatamente do exemplo de Menino. O hospital está sucateado, leitos fechados, a psiquiatria fechada. Nós indicamos o diretor e o secretário disse que ainda vai entrevistar os que se candidataram. Pelo que eu sei, é que o secretário esteve lá em Belém do Matarazzo numa reunião na corporação. Isso. Aí a pergunta é assim: que alianças foram
tal da governabilidade. Né? Hoje em dia se usa muito esse termo, que nenhum prefeito consegue administrar ou governar sem que ele tenha uma base parlamentar bastante sólida e estável. Né? Isso é verdade. Nenhum prefeito consegue administrar se não tiver uma Câmara onde ele consiga aprovar os projetos dele, e principalmente o orçamento. Certo? Mas a questão que está em jogo é a forma como você consegue a maioria na Câmara. Né? Se você faz uso de cargos, até de secretarias, e oferece um cargo de secretaria para o partido X, um cargo de subprefeito para outro partido, se oferece um cargo de coordenador meio ambiente para um terceiro e tudo mais, no fim o que você tem é uma coxa de retalhos, né? Em que você consegue até garantir a maioria na Câmara, mas muitas vezes você não consegue ter uma boa administração. Certo? Então, eu acho que todo o problema está ligado com a forma como se faz essa tal da conquista da governabilidade. Né? Eu tenho colocado a ideia, que eu acho que é uma ideia real. O prefeito Haddad, ele tem condições de fazer uma administração diferente da administração que foi da Marta Suplicy. Em que sentido? Se ele, diferentemente da Marta, apostar mais na população, na própria organização da população, na própria capacidade da população, entender qual é a proposta do governo e fazer a sustentação, inclusive a pressão na Câmara, para que a Câmara vote os projetos que são necessários para a população, né? Ele tem condições de fazer uma administração sem ter que ficar fazendo tanta barganha com os cargos políticos que ele tem. Certo? Um dos caminhos para isso é avançar na criação dos conselhos de representantes das subprefeituras. Não é um conselho específico da área de saúde, mas sim um conselho que poderia ter a representação da população em cada uma das subprefeituras. Certo? Então, essa é uma questão que extrapola um pouco a discussão que a gente está fazendo agora, né, que é mais da saúde, mas que acaba tendo um reflexo também na saúde. Né? Alguém comentou aqui, acho que foi o próprio Jorge, né, o padre, que ele achava que o secretário de saúde deveria ser médico. Né? Acontece que essas são, provavelmente, né, essa não indicação do próprio Carlos Neto como secretário tem a ver um pouco com essa pergunta que foi feita. Certo? Provavelmente, uma das condições para um secretário assumir foi que ele ia puxar o freio de uma repressão às OS. Certo? Então, essa fiscalização das OS, que é necessária, que é importante, né? Este secretário, ele assumiu um pouco para deixar o tempo passar e tal, sem pegar muito forte com outras OS. Certo? Depois tem uma outra pergunta aí, que ficou com alguém, sobre as marcelinas, as camelianas e tal, mas isso é outra história, né? Eu tenho uma última questãozinha que está colocada aqui, é uma questão específica aqui na Pereira Barreto, né, a unidade básica que não tem funcionário, e a demanda de exames no laboratório de Ituba, sem solução, endoscópio, ressonância e tal. Pacientes 2 anos esperando exames e tal. Tem esse detalhe que o Neto falou. O secretário tem trabalhado com a ideia, inclusive, de contratar serviços particulares para poder reduzir as filas de espera, certo? Porque, eu não sei se vocês viram uma notícia,
havia mais de 800 mil pessoas aguardando alguma coisa, seja exame médico, seja exame laboratorial, né? Então, essa fila, em alguns casos, estava chegando realmente a mais do que 2 anos. Então, eles estão tentando fazer uma espécie que o Dante chamou aqui de operação. Operação hora certa, para pegar os casos mais aberrantes e tentar equacionar essa questão das filas. Né? Mas eu acho também que esse tipo de coisa só pode ser acompanhado de forma adequada dos conselhos gestores das unidades. Né? Um ponto que eu até gostaria que o Fred comentasse, que a distância dos conselhos gestores do Conselho Municipal de Saúde é que muitas vezes está fazendo com que os conselhos gestores tenham pouca força. Né? Então, esse ponto talvez tenha que ser enfrentado melhor para que os conselhos gestores passem a ser um local que vale a pena para a população recorrer, né? Mas com a ideia de ter resposta clara. Certo? E esse é o grande desafio, né, de todos os conselhos gestores hoje aqui na cidade de São Paulo. Tá? Então, esse tipo de academia, como ela disse, isso daí o móvel não faz. Né? É um exame que eu conheço que não tinha feito no meu plano. São 2, 3 anos, você vê uma coisa, a pessoa tem um câncer de estômago, né? É uma coisa séria, né? E esse exame não existe. A móvel não. Acesso. Quando nós fizemos a proposta de fazer por escrito, era para evitar. E o suor que dão sustento.